Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Vamos à leitura. Capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 10, será a nossa leitura do texto. Vamos à leitura do texto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura do texto. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura do texto. Então, irmãos, nós vamos então mergulhar na compreensão de entendermos hoje qual era o nosso estado, como Deus nos encontrou. Logo nós podemos entender, nós vamos mergulhar para que possamos entender que esta vida que vivemos hoje foi porque Cristo Jesus, Deus por sua graça e sua misericórdia em Cristo Jesus, foi nos buscar, foi nos alcançar. Vivíamos perdidos, vivíamos desorientados, não tínhamos vida, achávamos que tínhamos vida, mas a vida verdadeira agora que temos, depois que conhecemos o verdadeiro Salvador. Glória a Deus. Então vamos aí à leitura dos versículos 1 e 2, vamos retornar aos versículos 1 e 2 e vamos ver qual era o nosso estado então. Veja o nosso estado. Vocês estavam mortos em suas transgressões e o que, irmãos? Pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem aonde? Na desobediência. Esse era o nosso estado antes de Cristo Jesus nos alcançar, irmãos. Nós estávamos mortos. A morte, e que morte era essa que nós estávamos? O pecado. Sabe que o pecado, ele tem a tendência de nos matar. E este pecado matou quando? Quando lá Adão e Eva pecaram contra Deus. Ali começou a morte da humanidade. Ali, a partir daquele momento, então, ninguém mais nasceria sem pecado. Nós costumamos dizer, pois na palavra do Senhor vai dizer nos livros de Isaías, de Jeremias, que existe a idade da inocência, mas também Davi disse, quando orava, ele dizia, em pecado me concebeu minha mãe. Nós vemos que a ruindade do nosso coração já começa desde pequenininho, ainda quando criança a gente já tem ruindade. Ainda quando criança a gente fazia birra para não comer o que precisava comer. Ainda quando criança a gente fazia birra para querer colo, não queríamos andar no chão, queríamos colo, colo, colo. Então a gente fazia birra, então desde criança nós já temos instintos de maldade em nosso coração. Mas quando a graça do Senhor se apresenta para nós, vivemos uma vida compreendendo o mal que o pecado faz a cada um de nós. Então o pecado, ele tem a tendência, irmãos, de nos distanciar de quem? De Deus. O pecado, ele tem a tendência de fazer separação entre nós e Deus. Mas quando nós somos conhecidos por Deus e Ele nos alcança, Ele abre os nossos olhos para entender o quão mal nos faz o pecado. E Ele nos dá força para cada dia vivermos longe do quê? Do pecado. E diante da vontade de quem, irmãos? De Deus. Não existia entendimento que nós precisávamos de Deus.
Nós não tínhamos. Como é que você pode pensar assim? Eu creia a Deus, eu vim para Deus porque eu quis. Não, irmão, você não veio para Deus porque você quis. A palavra do Senhor hoje está nos mostrando que nós estávamos mortos. O morto, ele não tem vontade. O morto, ele não tem desejo. O morto, ele não tem escolha. O morto está morto. E esse era o nosso estado. Então, logo, quem foi nos buscar? Veja que nós estávamos sobre também, é muito importante a gente ver que nós estávamos sobre o poder de Satanás. Veja, o versículo 2, olha o que o versículo 2 diz. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem no quê, irmãos? Na desobediência. Então, nós éramos ministrados, por incrível que você possa imaginar, por Satanás. Satanás guiava nossas vidas. Muitas coisas que fizemos antes de conhecer Jesus, hoje a gente se arrepende. Talvez se você olhar para a caminhada de sua vida antes da graça do Senhor alcançar sua vida, você pode olhar para você e dizer, como eu pude ter feito aquilo? Como eu pude ter agido daquela forma, se posicionado daquela maneira? Agora, hoje em Cristo Jesus, você não iria fazer o que outrora você fez, mas é porque nós estávamos o quê, irmãos? Cegos. Nós estávamos cegos, nós não enxergávamos, não havia em nós pulsação para o bem. Não havia, estávamos mortos. E Satanás era quem regia a nossa vida. Sim, irmão, sim, não podíamos escolher a Deus. Não podia. Hoje talvez você pode se surpreender ouvindo isso. Como assim? Eu cheguei na igreja com as minhas próprias pernas. Ninguém me convidou, eu vim sozinho, não recebi folheto, não assisti televisão. Eu vim... Não, você veio porque foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe. Foi Ele que foi te alcançar. Foi o próprio Deus que foi alcançar você onde você estava. Ah, mas fulano me convidou. Então foi o próprio Deus que usou fulano para te convidar. Ah, mas fulano me trouxe. Então foi o próprio Deus que usou fulano para te trazer. Mas não foi você que veio. Porque você e eu, nós não teríamos condições de vir a Deus. Irmãos, nós rejeitávamos a Deus. Para pensar, talvez se eu perguntar aqui, muitos de vocês vão me dizer, eu nunca imaginei pisar o pé numa igreja. Talvez você pensou, igreja é lugar de ladrão, esses pastores é tudo isso, esses pastores é tudo aquilo. Talvez você pensava um monte de coisa, mas hoje olha onde você está. Então quem é que podia trazer você se você tinha esse pensamento? Quem é que podia convencer o seu coração se você pensava em nunca colocar o pé numa igreja? Se você pensava, por exemplo, hoje você é batizado, hoje você é nova criatura em Cristo Jesus, você se batizou nas águas, quem poderia convencer seu coração? Quem poderia convencer o seu coração de ser batizado, de ser nova criatura em Cristo Jesus? Quem poderia convencer você? Senão o Espírito Santo de Deus. Porque, igreja, morto não tem atitude. Éramos nós, nosso estado era de morte. Eu e você não poderíamos, de forma alguma, escolher a Cristo. Mas nós vemos na palavra de Deus, que é Deus quem escolhe os seus. Nós vemos na passagem da ovelha perdida. Nós vemos também na passagem de João, capítulo 15, versículos 16 ao 17. Não precisa abrir na sua Bíblia, não precisa abrir no telão, mas eu vou ler para você, veja. Não foste vós, João, capítulo 17, versículos 15 e 16. Ouça o texto bíblico que diz, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, eu vos designei para que vades e deis frutos, e os frutos de vocês permaneçam. Ele está dizendo, eu escolhi você. Outra passagem, Lucas capítulo 15, dos versículos 3 ao 17, diz assim, ouça o texto bíblico, ouça. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos, os seus vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu para um pecador quando um pecador se arrepende do que para 99 justos que não precisam se arrepender. Então, Ele quem foi nos buscar.
Você está entendendo? Talvez você pensou que você veio. Talvez você pensou que você tinha algum atrativo. Não, eu vim para Deus. Eu que escolhi a Deus. Não, você não escolheu, eu não escolhi. Ou então você pensou que você tinha algum atrativo. Ou então você pensou assim, não, Deus olhou para mim e viu que eu era bonitinho. Ou então você pensou assim, não, Deus olhou para mim e viu que eu tinha condições financeiras. Deus olhou para mim e viu meu potencial. Não, irmãos, Deus olhou para nós e viu o pecado. Deus olhou para nós e viu um lamaçal de pecado que nos cobria. Éramos sim filhos da desobediência. Não existia em nós obediência. Mesmo hoje, servindo a Cristo Jesus, a velha natureza às vezes quer pulsar no nosso coração. Às vezes você se vê pensando em fazer algo que desagrada a quem? Aí você cai a ficha, opa, não. Eu vivo hoje diante de quem? Diante de Deus. Irmãos, nós lemos isso quando lemos Efésios capítulo 1, não precisa abrir, eu vou ler para você. Efésios capítulo 1, logo no início da carta, diz assim, Efésios capítulo 1, dos versículos 4 ao 6, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então foi Ele quem nos escolheu. Igreja, que nesta noite, que nesse sermão, caia a sua ficha. Você não tinha nenhum atrativo para Deus e te buscar. Eu não tinha nenhum atrativo. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos alcançou. Conversava com um irmão aqui na sala de homens na quarta-feira, e ele contando, detalhando a experiência dele de conversão e transformação, chegou ao ponto de beber sangue em rituais de magia negra. Cristo Jesus transformou a vida desse homem. Como é que pode uma pessoa que vivia dessa forma querer Deus, irmãos? Como é que pode uma pessoa dessa forma querer Deus? Fala para mim. É Ele que foi nos buscar. É Ele que foi te buscar. Mas talvez você pense, pastor, para com isso, eu nunca matei ninguém. Eu nunca bebi sangue como esse irmão que você está falando. Nunca roubei ninguém. Não falo mal de ninguém. Tiro de mim para dar para os outros. Eu sou uma pessoa boa. Você não é bom. Porque você quer que uns vivem e outros morram. Quando você está lá assistindo televisão, roubou alguma coisa, você fala, nossa, por que não morreu? Devia ter morrido, maldito. Você é assim, eu sou assim. Irmão, se não for a graça de Deus sobre nossas vidas, nós não estaríamos aqui e não seríamos transformados. E veja, nós estávamos sobre o poder de Satanás e sobre o poder das nossas escolhas. Então entenda, antes nós enfrentávamos dois inimigos e não sabíamos. O nosso inimigo, o nosso eu e Satanás, que fazia da nossa vida o que ele queria. Hoje, a graça do Senhor nos alcançou. Veja os incrédulos aí como eles andam. Talvez você conheça os incrédulos aí fora e você conhece e fala, olha lá como é que aquele fulano vive. Fulano tem diabo até o último fio de cabelo dele. Tem diabo até o último fio de cabelo dela. Olha lá, cruz, credo, não sei o quê. Você era assim, eu era assim, nós éramos assim. Nós éramos perdidos, irmãos. Mas a graça de Jesus nos encontrou. Mas assim como a graça de Jesus nos encontrou, a graça de Jesus também pode alcançar quem está perdido lá fora. Seja quem for, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, assim como a graça verdadeira do Senhor te alcançou, pode alcançar a eles também. Às vezes você fica abismado com tanta maldade que você vê no mundo, tanta miséria que você vê no mundo. Você fica abismado com essas coisas. Você fica abismado. Mas no meio de tudo isso, Deus está resgatando os deles. Deus está resgatando os dele, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, e você se pergunta, por que tudo isso? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz o quê? Mas mesmo assim, Deus está salvando os seus. Mesmo assim, Deus está alcançando, glória a Deus. Por isso que a nossa esperança, a nossa salvação, sempre será Jesus Cristo. Nós estamos entrando daqui a pouco em tempo de eleições. Não coloque a salvação, a redenção de sua vida em homens. Do lado A ou do lado B, sempre será Jesus Cristo. Ore por quem quer que seja que esteja no poder de nossa nação. Mas entenda que acima deles está Jesus Cristo, reinando sobre todas as coisas. Glória a Deus. Jesus Cristo é a solução, Ele é a salvação do perdido, irmãos.
Jesus Cristo, Ele é a salvação do perdido. E Ele nos alcançou quando nós estávamos perdidos. Então, entenda, você não veio para Jesus porque Ele te escolheu, porque você era bonitinho, porque você era melhor, porque você tem um dom disso, você tem um talento. Não, 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 não. Nós estávamos mergulhados no lamaçal do pecado, mas Ele, por amor, foi nos buscar. Ele foi nos buscar. Versículos 3 e 4, vamos à leitura do texto. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, olha lá, satisfazendo as vontades da onde, irmãos? Da nossa carne. Satisfazendo a vontade do quê, irmãos? Da nossa carne. Seguindo os seus desejos e pensamentos. Seguindo os seus desejos e o quê, irmãos? Como os outros éramos o quê? Por natureza, merecedores da ira de quem? De Deus. Olha como a gente vivia. Olha como a gente vivia satisfazendo as nossas próprias vontades, a gente vivia desobedecendo a Deus, e por causa de tudo isso, a gente era merecedor da ira. Veja, nós não merecemos nada. Você pensa que você merece a salvação, que eu mereço a salvação? A gente não merece, irmãos. Não é porque merecemos. Não é por merecimento, igreja. Você já ouviu a expressão que diz assim, fulano está vivendo como o diabo gosta. Quem já ouviu essa expressão? Assim éramos nós. Nós estávamos vivendo como o diabo gosta. Estávamos vivendo, olha no versículo 3 aí, ó. Anteriormente, todos nós também vivíamos como eles. Como os incrédulos vivem hoje lá fora, nós um dia vivemos, satisfazendo as vontades da nossa o quê, irmãos? Da nossa carne, e seguindo os desejos e nossos o quê? Pensamentos. Antigamente você fazia o que dava na sua telha. Antigamente você guardava mágoa no coração. Antigamente você pensava que você era lixeira. Você vivia guardando mágoa no coração. Não olhou para você, não deu bom dia, magoou, estou triste. Você vivia assim. Mas hoje você conhece a graça de Deus. Hoje você sabe que seu coração tem que estar limpo. Hoje você conhece a graça de quem? De Deus. Glória a Deus, irmãos. Quando não vivíamos em Cristo, irmãos, vivíamos em nós mesmos e no querer do diabo. É assim que nós vivíamos. Antes de Deus nos alcançar, vivíamos a satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos. Era assim que vivíamos. Nós éramos merecedores da ira de Deus. Ninguém merece a salvação. Porém, prove Deus, por sua misericórdia, nos dar a salvação. Aleluia. Prove Deus nos dar. Vamos aos versículos 4 e 5, irmãos, que diz assim o texto. Vamos à leitura do texto. Capítulo 2 do livro de Efésios, dos versículos 4 a 5, diz assim. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande ódio, irmãos, amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas, o que, irmãos? Transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, era assim que nós estávamos. Então, não tinha como a gente escolher a Deus. Então, veja que a salvação não pode ser comprada por você. A salvação não poderia ser comprada com o meu dízimo e com o seu. A salvação não poderia ser comprada com o meu talento e o seu. A salvação não pode ser tratada por merecimento meu e seu. Ela foi por meio do amor de Deus, realizado em Cristo Jesus. Veja, a misericórdia, este amor, ninguém mais poderia nos amar assim, irmãos. Hoje, para a gente amar alguém, a gente precisa ver méritos naquela pessoa. Fulano, hoje a gente encontra casamentos assim, que a esposa às vezes fala que ama mais o marido do que o marido ama mais a esposa, ou vice-versa. Por quê? Mas por que você não ama? Ah, faz isso que eu não gosto. Por que você não ama? Ah, faz isso que eu não quero. A gente é assim no nosso amor. Mas o amor de Deus não olha para mim, não olha para você e vê nossos defeitos. O amor de Deus olhou a Jesus, não olhou a você. O amor de Deus olhou a quem? A Jesus, para poder nos salvar, porque eu e você não merecíamos. Veja que Deus não viu nada em mim e nada em você. Foi por amor que Ele fez. Foi por amor, irmãos, que nós somos salvos. É por amor dEle. Nós não tínhamos nada para dar a Ele. O que você poderia entregar? O que você tem que você pode entregar?
O que você pode conquistar nesse mundo, toda a riqueza que você pode ter, tudo o que você pode fazer para chegar e entregar diante dele e falar: aqui, Deus, eu quero comprar minha salvação. O que você pode dar? Porque custou vida, custou sangue. Não poderíamos. E diante deste amor, Jesus Cristo, ele nos deu, irmãos, vida. Então, irmãos, entenda, em nome do Senhor Jesus, nós estávamos mortos em pecados e em transgressões. Mas foi nessa situação que Jesus Cristo não olhou para a nossa situação, mas ele foi nos alcançar. Agora você entende quem era o Cordeiro. Quando você vê a Bíblia e lê a Bíblia no Antigo Testamento, às vezes você vê os sacrifícios que o povo do Antigo Testamento fazia. Eles usavam 2 bodes, um bode eles sacrificavam e o outro bode eles soltavam no deserto. Agora você está entendendo quem foi esse bode que morria? É representação, irmãos, daquilo que seria Jesus morrendo aqui no Novo Testamento, na cruz. Representava o que iria acontecer futuramente com quem? Com Jesus Cristo. E aquele bode que eles soltavam no deserto, quando você lê no Antigo Testamento, aquele bode representa os nossos pecados sendo levados. Mas aí agora você vê então, veja no versículo 5, vamos à leitura do versículo 5. Deu-nos vida com quem, irmãos? Então veja agora, entenda, não existe vida longe de Deus para nós. É como se eu e você estivéssemos num aquário, e esse aquário é a presença de Deus. E se tira o peixe, eu e você, deste aquário, a gente vai o quê? Morrer. Então, estamos em Cristo. Essa vida que você vive hoje, irmãos, você só vive por meio de Cristo. Por isso que a qualquer hora Ele pode nos chamar. Por isso que a qualquer hora, ou por doença, ou morte morrida, ou morte matada, a nossa vida desse mundo é tomada. Porque a nossa vida estamos vivendo hoje por meio dEle. Fecharemos os olhos aqui e abriremos na glória, porque é por meio dEle. É por meio dEle. Então, irmãos, olha aí no versículo 5, então. Ele nos deu vida em Cristo. Quando ainda estávamos o quê, irmãos? Mortos. E como isso aconteceu? Mortos em nossas transgressões. Então, o que diz o texto? Pela graça, vocês são... Pelo dinheiro, vocês são salvos. Pela fama, vocês são salvos. Pela placa da igreja, vocês são salvos. Pelo pastor da igreja, vocês são salvos. Pelo líder religioso, vocês são salvos. Pela religião A ou B, vocês são salvos. São salvos pelo que, irmãos? Pela graça. E o que é a graça, pastor? Preste atenção, a tradução do grego mais colocada e mais exemplificada que tem para que você entenda o que é a graça. Graça é favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia. Ele nos deu. Eu não sei se você já ganhou um presente sem pedir. Eu não sei se você já foi surpreendido ou surpreendida alguma vez, não imaginava e um presente chegou de repente, você ficou todo sem graça, toda sem graça. Já aconteceu isso com você? É assim que nós deveríamos ficar. Quando escutamos isso que a palavra de Deus está nos dizendo. A gente não merecia, irmão. Eu não merecia, você não merecia. Mas Ele nos alcançou. Graça é favor e a gente estávamos mortos. Estávamos mortos, sem vida, não tínhamos como escolhê-lo, mas Ele por sua graça nos escolheu, aleluia. Ele por sua graça nos escolheu. Graça é favor o quê, irmãos? Vamos aos versículos 6 e 7. Diz aí o texto, Deus, olha lá como aconteceu então. Se estávamos mortos, como aconteceu então isso? Deus nos o quê? Ressuscitou com quem, irmãos? Com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Em quem agora nós estamos, irmãos? Em Cristo Jesus. Por isso que nós dizemos que já estamos salvos. É isso que as pessoas não entendem, irmãos. Por isso que nós dizemos que já estamos salvos. E aí que a pessoa não entende. A pessoa diz assim, não, eu preciso ir para a igreja porque eu preciso ser salvo. Eu preciso ser salvo. Eu preciso orar porque eu preciso ser salvo. Eu preciso jejuar porque eu preciso ser salvo. Eu preciso orar porque eu preciso ser salvo. Não, irmãos, entenda. O que Cristo Jesus fez na cruz foi para isso. Foi para sermos salvos. Estamos em Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo, diz o livro de Romanos? Será tribulação? Será angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Pois sei que estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem o quê? Principados. Nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em mim? Não, que está em Jesus Cristo. É Ele, ninguém vai nos separar.
Ninguém. Mas talvez eu e você já aprendemos que nós precisávamos fazer para ser salvo. Mas nós vamos ver mais adiante que não é para fazer para ser. Nós fazemos porque somos. Nós vamos ver isso. Então, Deus nos ressuscitou com Cristo. E nos fez assentar em lugares celestiais. Em Cristo. Para o que, irmãos? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua glória e demonstrar a sua bondade para com quem, irmãos? Para conosco, glória a Deus. Ele fez tudo isso para mostrar o quanto Ele é bom. Por isso que Deus é bom o tempo todo. Por isso que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável, glória a Deus. Não viva na sua vontade, viva na vontade de Deus. E aonde está a vontade de Deus? Bíblia Sagrada. Não tenha preguiça de ler esse livro, irmãos. No último domingo nós falamos, não tenha preguiça de ler esse livro, irmãos. Ah, pastor, não sei ler, liga lá, já existe Bíblia em áudio, coloca no YouTube, coloca lá o capítulo, coloca lá o versículo e vá ouvir, irmãos. Tenha amor por esse livro, irmãos. Porque senão nós vamos ser massa de manobra na mão dos falsos profetas. A gente vai ser massa de manobra na mão dos falsos profetas. A Bíblia diz que Satanás é tão sujo que ele se transveste de anjo de luz para enganar a gente. Não cai no oba-oba não, pelo amor de Deus. Então Deus nos ressuscitou, irmãos, com Cristo. Ou seja, agora estamos vivos para quem, irmãos? Para quem nós estamos vivos? Para quem nós estamos vivos, irmãos? Glória a Deus, por isso que eu amo vocês. Jesus, nós estamos vivos para quem? Para Jesus, nós estamos vivos para Ele nos ressuscitou, estamos despertados. Hoje a gente sabe o quanto mal faz o pecado, por isso que quando você peca, você fica, não é amargurado falsamente, por isso que quando você peca, você fica triste, por isso que quando você faz o que desagrada a Deus, você chora, porque agora você é dEle. Agora você é dele, por isso que quando você faz, você peca e logo você vai buscar arrependimento, mas você não fica igual a porca quando sai, igual o porco quando sai do lamaceiro, toma um banho e depois volta para o lamaceiro. Aquele que é de Deus não vive no, ele pode pecar, mas não vive no pecado. Por isso, irmãos, seremos aquele que Cristo, nós somos aquele que Cristo veio buscar. E essa herança, irmãos, tudo isso Jesus comprou por meio do seu sangue. Por isso que a graça ela não é barata. A graça ela não é o quê, irmãos? Como Bonhoeffer vai dizer no seu livro, O Discipulado, ele vai dizer que a graça não é barata porque ela custou o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nos versículos 8 e 9, vamos caminhando para o final. Diz aí, pois vocês são salvos pela graça. Por meio do quê, irmãos? Da fé. Isto não vem de vocês, isso é o que, irmãos? É dom de Deus, não por obras, para que ninguém o quê? Ah, irmãos, vamos meditar aqui nos versículos 8 e 9, preste bem atenção, abra bem os seus ouvidos, abra bem os seus olhos. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele ratifica, ele testifica dizendo, olha, vocês são salvos pela graça. Já sabemos que a graça de Deus é um favor o quê, irmãos? Imerecido. E nós não éramos dignos de coisa alguma, mas Deus quis assim nos salvar, para a sua glória. Ele quis ser glorificado nos salvando. E Deus, irmãos, por isso que às vezes as pessoas pensam que é radical quando a Bíblia diz assim, que Deus ele faz a vontade dele. Aí eu encontro pessoas que querem me pegar de perna curta dizendo assim, como pode um Deus que é tão bom jogar pessoas no inferno? Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. O culto é dele, a glória é dele. A gente precisa entender que não é o nosso querer, é o querer de Deus, irmãos. Deus nos fez seres emocionais. Sim, Ele nos fez seres emocionais. Mas ao ponto de nós descobrirmos o amor dEle e a glória dEle. Não ao ponto de nós vivermos por nossas emoções, não. Mas sim para reconhecermos o amor de quem? O amor de Deus. Pois vocês então são salvos por meio do quê, irmãos? Da graça. Por meio do quê, irmãos? Da graça nós somos salvos. Por meio do quê, irmãos? Da fé. Porque você crê. E como você crê? Quem deu a fé para mim crer, irmãos? Olha quem deu a fé para a gente crer, ó. Pois vocês são salvos pela graça. Por meio do que, irmãos? Isso não vem de quem? Não vem de vocês. A fé não vem da gente. Até a fé que a gente tem, irmãos, é dom de quem? É dom de Deus.
É Ele que nos deu a fé. Por isso que quando a gente fala que aquele que tem a fé num pau, num gesso, no metal, numa fotinha do santo A, do santo B, aquela fé não é verdadeira, porque quando temos a fé verdadeira, compreendemos que Deus não pode ser feito por mão de homens, compreendemos que Deus não pode habitar num lugar como esse, compreendemos que Deus não pode habitar em objetos que se chamam sagrados, compreendemos que Deus habita em nós, Ele habita em nós. Ele habita em nós. Você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Temos essa fé porque Ele nos deu. A fé verdadeira Ele te deu. Por isso, irmãos, que você vê tanta gente cega. Por isso que você vê tanta gente sobe escada de joelho, desce escada, sobe monte de marcha ré, desce monte de frente, desce monte de trás. Por isso que você vê, pega envelope disso, faz aquilo. Você vê as pessoas estão iludidas porque a fé não é verdade. Precisa fazer para Deus fazer alguma coisa. Não, irmãos, não caia na teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela não existe. Eu faço isso, Deus me dá aquilo. Eu faço aquilo, Deus me dá aquilo outro. É tudo por meio da graça de Jesus. É tudo por meio da graça dele. É a graça dele que se move em nós. E ele diz, aí, ó, outra coisa, irmão, agora sim, ó, não por obras. Não o quê? Então a gente aprendeu primeiro que a nossa fé precisa ser verdadeira. A nossa fé precisa ser o quê? Em Jesus, em Jesus. Não é na placa da igreja, não é em mim como pastor, nem em ninguém que subir nesse púlpito para pregar. Não é na placa da igreja, não é em religião. Não, é em Jesus a nossa fé. Em Jesus a nossa fé. E a fé que temos veio do próprio quê? Do próprio Deus. Essa é a fé. Agora, irmãos, muitos de nós vamos cair do cavalo. Veja o que diz o texto. Aí, ainda no versículo 8 diz assim, olha: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de quem? Desculpa, agora no versículo 9 diz assim, ó: não por obras. Não por obras, veja que no texto, veja que tem veja que no texto, volta por gentileza o texto 8, 9, não por obras, desculpa, o 9. Não por obras, não por... Aí tem o que aqui, irmãozinho, dá para você ver daí? Vamos parar, vamos esperar, não por obras. Então você não vai poder chegar no céu e jogar alguma coisa na cara de Jesus. Chegar assim no céu e falar assim, Jesus, estou aqui, porque eu era o primeiro a chegar na igreja. Jesus, eu estou aqui porque eu limpava a igreja. Jesus, eu estou aqui porque o meu dízimo era o maior da igreja. Jesus, eu estou aqui porque eu cantava no coral da igreja. Jesus, eu estou aqui porque eu era pregador. Eu era o pastor Tiago lá da igreja Comunidade Viva de Parelheiros. Eu estou aqui porque eu era a esposa do pastor. Eu estou aqui, Jesus, porque eu orava mais que toda a igreja. Eu estou aqui, Jesus, porque eu dava esmola para os pobres. Eu estou aqui, Jesus, porque eu saí de São Paulo e fui para Aparecida a pé. Eu estou aqui, Jesus, porque eu subi a monte todo dia. Eu estou aqui, Jesus, porque eu sou de oração. Eu estou aqui, Jesus, porque eu oro 3 da madrugada. Você não vai poder jogar nada na cara de Jesus. Você não vai poder. Sabe quando a gente faz aquela oração de incrédulo? Eu estou fazendo, Senhor. Eu estou sendo fiel, o Senhor não está vendo, Senhor. Eu não deixo de orar. Olha porque está acontecendo. Isso é oração de incrédulo, irmão. É oração que quer chantagear as coisas com Jesus. A gente não pode ser chantagista, irmão. A gente não pode, porque a gente é chantagista com os nossos filhos, com os nossos... se não fazemos, mas não vai dar doce. Se não fazer... Não, nós não pode fazer isso com Jesus. Porque não é por obras, não é pelo que a gente faz. Não é pelo que a gente faz. Vou ler de novo, não por... Por que não é por obras? Olha o que o texto diz. Para que... se glorie. Porque senão a gente vai chegar lá... Imagina, eu chegando de terno e gravata. Sou pastor, Jesus. Preguei pra caramba. A igreja Comunidade Viva, Jesus, cresceu. O senhor não sabe. A igreja Comunidade Viva tem no mundo todo, Jesus. Tudo foi por causa de mim. Eu fui para a televisão, eu fui para a internet, Jesus. Eu ganhei muitas almas para o Senhor. A gente é assim. Irmãos, nós como ser humano, se der um tijolinho para a gente já sobe e quer dar discurso. A gente como ser humano é só dar um tijolinho para a gente sobe e já quer dar discurso. A gente quer atenção.
É para que ninguém se glorie. Então é para que eu e você, quando chegar lá, a gente não vá se gabar. Eu estou aqui, Jesus, porque eu dei comida para os pobres. Eu estou aqui, Jesus, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Eu já vi gente fazendo isso. Eu vou ser salvo porque eu sou assim. Eu vou ser salvo porque eu sou assado. Eu já vi gente fazendo assim. Não, irmãos. Por isso que você vê religiões seletivas. Já viu religiões seletivas? Por isso que Jesus quis na religião. Tem aquele que tem a saia até o pé, que nem eu falo, né? Sai varrendo no chão. Tem aquele que tem a gravata até em cima. Tem aquele que se veste de qualquer jeito. Aí cada um olha para o outro e fala, oh, não, aquele irmão vai na igreja que tem assim. Aquele outro irmão vai na igreja que tem assim. Ah, não. Aí o outro fala, não, eu vou ser salvo, porque na minha igreja não usa maquiagem. Aí o outro, eu vou ser salvo, porque na minha liberal usa tatuagem. Aí o outro, eu vou ser salvo, porque na minha igreja lá não tem pastor. Cada um irmão que sente no coração, o outro sobe lá e prega. É tudo bagunçado. Irmãos, Jesus Cristo não habita em nada disso. Nada disso. Veja que não é para mim, não é para você se glorie, não é para nós nos gloriarmos, irmãos. Não é para nós nos gloriarmos. Para que ninguém se glorie. Porque senão a gente vai chegar lá e vai chegar falando, Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou melhor. Não, não, não. Não é por méritos, irmãos. É para a gente chegar lá, olhar para Ele e falar, obrigado, Senhor. Eu não merecia estar aqui. O livro de Apocalipse vai dizer, irmãos, que os anjos vão estar cantando diante dele, Hosana, Hosana, Hosana. Vão estar dizendo glória, glória ao único que pode abrir o livro. Vão estar cantando diante dele. Não é por mérito nosso, irmãos. Mas pastor, e o que eu faço para Deus? Você faz porque você é salvo. Agora você vai entender, olha por que Jesus te salvou. Vamos ao versículo 10. Então não é por obras que Deus nos salva, não é, irmãos? Não é isso? Não é o quê? Não é por obras, não é por obra, é pela graça. É pelo quê, irmãos? Então a gente entende. Aí muitos pensam assim, então não preciso fazer nada, se Jesus já fez tudo, não preciso ir na igreja, não preciso orar, não preciso ofertar, não preciso dizimar, não preciso ir na igreja, não preciso fazer nada, não preciso orar. Para que vou viver do pecado? Já estou salvo mesmo. Eu vou mais pecar, Quem pensa assim, não é salvo. Porque quem tem esse pensamento nunca foi o quê, irmãos? Porque quem é salvo fica constrangido quando vai fazer algo que desagrada a quem? Pensa 10 vezes. Por isso, quando me perguntam às vezes, será que eu sou salvo? Aí eu já respondo assim, só porque você está fazendo essa pergunta, você já é salvo. Porque, irmãos, quem não se preocupa não é salvo. Então hoje muda o seu discurso. Mas não muda o seu discurso porque eu estou te ensinando, muda o seu discurso porque você está ouvindo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é salvo. E por que nós somos salvos? Para se gloriar, irmãos? Para se gloriar, irmãos? Versículo 10, olha lá, e aqui a gente encerra. Porque somos criação de quem? Realizada em quem, irmãos? Para fazermos o quê? Boas obras. Quem preparou essas boas obras? Foi nós? Não, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Glória, é isso mesmo, Renanzinho, para nós praticar. Então veja, o caminho, quem preparou? Então você vai andar no que Deus preparou. Por isso que ele fala assim, ame ao seu próximo. Irmão, você já entendeu o que é a cruz? A cruz, amar ao Senhor teu Deus acima de todas as e o teu próximo como a ti mesmo. Entende? Por isso, irmãos, por isso que você entende, que você compreende então, que você anda no caminho que o Senhor preparou. Por isso, por que eu tenho que perdoar então, pastor? Por que eu tenho que perdoar? Porque Jesus te perdoou. Irmãos, não há pecado que a graça de Deus não cubra. Não há. Pastor, mas o pecado da incredulidade. Então, a graça não vai cobrir esse pecado porque não crê naquele que cobre o pecado. Então é diferente, isso não está em jogo. Mas não há graça, não há pecado que a graça de Deus não cubra. Por que Ele me ensina? Ele te ensina a perdoar. Porque Ele nos perdoou. Eu não merecia, você não merecia. É por isso, porque eu preciso a partir de mim fazer o bem. Por que eu não posso esperar o bem dos outros? Porque Ele fez o bem para você primeiro. Eu não merecia, você não merecia, Ele fez. Por isso que tem que partir da gente. É porque a gente fica assim, não vou pedir perdão, não. Precisa vir reconhecer. Quero que venha reconhecer.
Se não vir aqui reconhecer, se não vir aqui falar, tem casamento que é assim, né? Vou dormir brigado, fico uma semana brigado. Meu Deus do céu. Eu não vou pedir perdão, eu não vou me rebaixar. Jesus se humilhou. Jesus se humilhou. Jesus o quê, irmãos? Se humilhou. Todo o poder dele, toda a glória dele, ele se despiu. E um carpinteiro ele foi. Sentou com as pessoas, andou com aqueles que eram desprezados. E aí, o que acontece? Logo eu e você, tão fraco e pecador, ele nos dá a salvação, irmãos. Então hoje, se você faz alguma coisa de bom e que glorifica a Deus o que você faz porque você é salvo. Você não faz para ser. Não venha para a igreja para você ser salvo, venha porque você é salvo. O salvo vai estar aqui. O salvo vai se preocupar com a sua salvar, vai se preocupar com a sua comunhão. Deu a hora, opa, culto, mais visita. Estou aqui o controle remoto da televisão. Fica à vontade, filho. Senta no sofá, abre o sofá, fica à vontade. Mas você vai para a igreja. Quer ir comigo? Ah, Deus abençoe. Já já eu volto. Horário, tem horário com Cristo. Eu sou salvo, minha salvação. Para que você possa estar no meio deles e brilhar como luz. Não se afasta dos seus entes queridos, não. Você é luz, você precisa estar no meio deles. Você precisa estar no meio deles. Eles precisam ver o quanto você ama Jesus. Eles precisam ver o preço que foi pago. Eles precisam ver que vocês estão cobertos com o sangue de Jesus. Não se esconda deles, não. Mostre que você tem compromisso com quem? Eu não estou dizendo para você ser crente chato, hein? Ser crente chato. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Cruz, credo, sai Satanás. Ai, não seja crente chato, não. Seja crente chato, não. Seja de Deus. Mostre o amor de Jesus. Viva o amor de Jesus, irmãos. Faça tudo, porque você já é o quê? Salvo. Glória a Deus, eu amo vocês. Então, tudo o que você fizer, faça porque você é. Vamos ficar de pé para dar a impressão que a gente vai embora para casa.